Olá, paz do Senhor a todos. Trago uma palavra para partilhar com vocês que fala sobre o bom samaritano. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença, pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes, e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade em espírito, que essa palavra possa tocar nos corações, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, um coração segundo o teu, Jesus. E oro que muitos olhos espirituais sejam abertos e os ouvidos espirituais também, para que possam entender o quanto é importante nós amar o próximo e também Jesus sobre todas as coisas, meu Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Então eu vou ler Lucas capítulo 10, do verso 25 a 37, que diz assim, que é a parábola do bom samaritano, que diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que fareis para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, assim mesmo disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse-lhe: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o no meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 se parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. E vai e faz da mesma maneira. Então, o que é que Jesus nos ensina aqui? Pronto, eu vou já explicar. Tinha um certo doutor da lei, né? Já sabe, né? Que sempre tentavam tentar Jesus, para tentar o Jesus. Então ele fez uma pergunta a Jesus: o que é que eu farei? O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Então ele disse: Que está escrito na lei, como lês? Jesus respondeu assim: O que está escrito na lei, como lês? E ele respondendo disse: e respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus. Esse doutor respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sabia, né? Que devia amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo também. Mas querendo tentar, Jesus fez essa pergunta: O que é que eu devo fazer para dar a vida eterna? Então Jesus disse-lhe bem. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso, viverás. Então, o que é que essa palavra nos ensina? Que muitas das vezes, né? Nós que mesmo somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus, temos conhecimento, sabedoria, né? A gente às vezes é aquilo, porque a gente sabe isso, é baseado naquilo que nós sabemos, temos em mente nisso, sabemos disso. Mas, não, mas na prática a gente às vezes não põe na prática, né? Porque esse samaritano, ele era, para os judeus, pronto, os judeus e os samaritanos não se falavam. Para os judeus eles eram estranhos. Então, era estranho e eles não se davam, né? Era estranho os samaritanos. Então, mas esse aí, que independentemente de tudo isso, né, não pensou, eu sou isso. Ele, uma vida íntima compaixão, viu esse moço que foi pronto, assaltado, né? Ele viu o ferido, viu no chão, sentiu, teve misericórdia e compaixão, enquanto que o sacerdote e o levita, aqueles que têm conhecimento da palavra, que sabem que devem amar o seu próximo, não o fato da gente estar dentro de uma igreja ou num templo, como eles naquele tempo eles já estão lá dentro, que está a servir, fazer isso, mas era tudo só o quê? Religiosidade, mas não viviam o verdadeiro evangelho,
aquilo que a palavra de Deus diz, o que estava na lei, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Mas porque não praticavam a bondade, não praticavam compaixão, ajudar, não eram hospitaleiros, ajudar o próximo, aqueles necessitados, mas estavam mais preocupados com, para as pessoas verem que eles eram religiosos, ou bem, eram santos, religiosos, mas não praticavam aquilo que Jesus ensinou. Então, assim somos nós também. É isso que nós devemos pronto, ajudar o próximo, não só dizer de palavras, ter conhecimento e saber de palavra, mas também com as nossas ações e atitudes. Porque esse samaritano deu bom exemplo, como aquele que ama o seu próximo verdadeiramente. Porque quando passou o sacerdote e levita, eles passaram de lago, ignoraram, não ajudou. Mas movido de íntima compaixão, esse samaritano, movido de íntima compaixão, aproximou-se e atou as feridas, deitando-lhe azeite, cuidou, teve misericórdia do seu próximo, cuidou. Depois, ainda por cima, levou para uma estalagem e cuidou dela. Depois, ainda partir no outro dia, como ele tinha que partir, esse samaritano, deu dinheiro aos hospedeiros para cuidar dele. E disse assim: cuida dele e quando eu voltar, pago-te aquilo que tu gastaste. Então, aquele ali, esse samaritano é que foi movido demais, que teve mais compaixão para o seu próximo, porque mesmo nós, quando sabe, temos esse conhecimento da palavra, nós vamos nos amar, e tudo isso de cor, parece que é uma coisa, mas nós, não, no nosso coração não pomos em prática. Então, Jesus nos chama a atenção aqui, que nós devemos amar o próximo. Quando nós dizemos, eu amo o meu próximo, será que a gente ama o nosso próximo com a nossa atitude? Quando uma pessoa precisa de ajuda, a gente passa e ignora o sofrimento do próximo, ou o irmão que está a precisar de apoio. Então, Jesus nos ensina que nós devemos amar o próximo, sermos hospitaleiros, porque ele diz também, a verdadeira religião é aquele que visita os presos, as viúvas, ajuda aqueles necessitados. Então, é isso que essa palavra quer nos chamar a atenção, que para nós não sermos religiosos, né? Porque os fariseus naquele tempo, eles já estavam mais preocupados preocupados mais com as pessoas serem vistos, né? Como boas pessoas, cristãos, mas não estavam preocupados de praticar o verdadeiro amor ao próximo, é ajudar o próximo, ter compaixão, ajudar os necessitados, mas eles estavam mais interessados em ganhar lucros, estavam mais interessados em bons aposentos, mais interessados pronto, como é que eu ia dizer? Está-me a faltar essa palavra, serem bem vistos, como eles oravam lá, faziam tipo, quando jejuavam faziam essas coisas tudo para mostrar, faziam só para serem glorificados, é isso, essa palavra, para serem glorificados, mas em vez de glorificarem a Deus, a Jesus, glorificarem a Deus. Mas não, estavam mais preocupados com os seus próprios interesses, não estavam preocupados com aquilo que o povo necessitava, que os meus irmãos precisavam, o próximo precisava. Então, somos nós. A verdadeira religião é ajudar o próximo, não ignorar a dor do outro. Se o irmão precisa de ajuda, ou de um apoio, ou mesmo de uma palavra de conforto. Então é isso. Um bom samaritano, mesmo que era desprezado, ele não teve, pronto, não teve aquela, eu não tenho nada a ver com isso, não pensou naquilo, se é judeu, se é, não, ele foi logo, sentiu compaixão, misericórdia e foi ajudar o próximo, mas aqueles que tinham conhecimento da palavra, que é o sacerdote levita, que sabiam que devem amar o seu próximo, não ignoraram a dor do outro. Jesus deu esse exemplo para ver. O que é que adianta dizer, eu sou uma pessoa cristã, para nós não sermos religiosos, né? Mas nós devemos, pronto, praticar o bem, ajudar o próximo, viver o verdadeiro evangelho, aquilo que Jesus nos ensina, porque Jesus também lavou os pés dos discípulos, ajudou nos necessitados, deu de comer, ajudou ele. Então ele deu esse exemplo, deixou esse exemplo para nós também seguirmos exemplo, não pensamos só em nós, mas também pensar no próximo, amar o próximo, ajudar a que não estamos sensíveis à dor do outro, como eu disse também, não só no sofrimento, mas também alegrar, como também tem uma passagem que diz, devemos alegrar com os que alegram e chorar com os que choram, ajudar aqueles que precisam, sermos hospitaleiros. Então esse samaritano, ele foi hospitaleiro, ajudou o seu próximo, mesmo sendo desprezado pelos judeus, sendo considerados estranhos. E pronto, é isso que eu quero deixar aqui, que nós também devemos ser como esse bom samaritano. Não é só não ser porque há muita religiosidade. Para nós não devemos ser religiosos, mas devemos praticar. Não sermos hipócritas,
também. Não sermos hipócritas, mas ajudar o próximo, viver o verdadeiro evangelho e pedir para que nós também possamos estar sensíveis à dor do outro, ajudar o próximo. Não quer dizer que a gente também vai ter que coisa, né? Não, mas dar uma palavra de ânimo, para encorajamento, ajudar uma pessoa que está, por exemplo, precisa de está numa situação má e não tem, ou mesmo, por exemplo, às vezes quando as pessoas estão a precisar de roupa, de alimentação ou de uma palavra de conforto. Então nós devemos estar sensíveis à dor do sofrimento do outro, orar por aqueles também que choram, orar para aqueles que também precisam de ajuda. É isso, não só preocuparmos com nós mesmos, estarmos preocupados só com as nossas vidas e não quer saber da dor do outro. É isso que eu quero deixar aqui. Devemos ajudar o próximo, não ignorar. Como o sacerdote e o levita, que está aqui na palavra, que diz que eu vou ler de novo para vocês entenderem, que diz assim: Respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando, retiraram-se, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio a ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão, Ajudou esse próximo, aproximando-se a todos, a ferida, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo dele, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro. Deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então, depois que Jesus disse: Qual destes, depois destes 3, te pareceu que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus também disse, então esse samaritano usou misericórdia para ele. Respondeu, quando Jesus perguntou a esse homem, doutor da lei, né? Que nós sabemos que naquele tempo Jesus era, pronto, os fariseus estavam sempre a perseguir Jesus, tentando arranjar alguma coisa para incriminar Jesus. Mas Jesus já conhece a intenção do nosso coração, mesmo deles também, então é isso. Deus conhece quem é que pratica aquilo que a palavra de Deus diz, porque não é só dizer eu amo o meu próximo, mas o que é que diz tudo é a nossa ação, não é a palavra, não é aquilo que sai da nossa boca, mas é que a nossa atitude é que vai mostrar. Então, se a gente for ver bem, exemplo, vou pegar o exemplo de Jesus agora, como já, só para terminar. Eu posso ver, por exemplo, vou pegar o exemplo desse samaritano, né? Sabendo que ele era desprezado pelos judeus, considerado estranho, né, para os judeus, ele não mediu essa parte da religiosidade. Então, assim como Jesus também, Jesus quando entregou sua vida por nós, ele morreu por todos os pecadores. Assim, mesmo Jesus não desistiu de nós, mesmo que nós não merecemos, não merecia, ele assim não desistiu, mesmo é porque ele morreu pelos adúlteros, ladrões, mentirosos, criminosos, para todos. Não mediu, ele não. Ai, por que é que eu vou morrer para essas pessoas que não merecem? Mesmo a gente não merecendo, ele entregou a sua vida por nós. Mesmo esse samaritano, mesmo que era ignorado pelos judeus, mesmo assim, eu estou a dizer, só dar esse exemplo, é quase que representa aquilo, Jesus, mesmo diante de tudo que a gente fez, Jesus mesmo assim não desistiu de nós. E mesmo esse samaritano que era ignorado, ainda assim ele ajudou o próximo, que era esse tudo que falava, mas ele assim ele ajudou o próximo. E eu estou a dar um exemplo, porque é assim que nós vamos ter. Ele praticou aquilo que Jesus fez o exemplo, aquilo que Jesus nos ensinou, esse samaritano. Ele até disse, quando disse para levou para continuar para aquele que era hospitaleiro, né? Aquele que era o dono do sítio onde ele levou, que se diz aqui, espera, onde é que se aproximou, deixa ver se eu encontro. E a hospedeira, é isso. Deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele. Levou para uma hospedagem, é hospedeiro, né? É uma pessoa que trabalha lá, cuida dele. Então, quando eu digo hospedeiro, quando ele diz hospedeiro, o que é que a gente podemos, assim, gente na visão espiritual, o que é que a gente pode pensar aqui? O hospedeiro é tipo a igreja, por exemplo, os irmãos em Cristo, a igreja que deve também cuidar do próximo. Cuidar do próximo, pronto, a pessoa converte-se, né? Mas a gente tem que seguir essa pessoa, né? Cuidar dela, espiritual, cuidar, ensinar, dar, alimentar com a palavra. Assim, assim também esse exemplo do hospedeiro, né? Da hospedagem do hospedeiro que disse que cuida dele. Então, somos assim, a igreja também deve cuidar da sua ovelha, dos irmãos, cuidar dos irmãos.
e também dar uma palavra de conforto, ensinar a palavra. É isso, cuidar da pessoa espiritualmente, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Porque assim como esse samaritano, assim como Jesus não desistiu de nós, entregou a sua vida por nós. Então é isso que eu quero deixar aqui. Nós devemos ser hospitaleiros, assim como esse samaritano levou aquele que foi assaltado para a hospedagem, onde disse ao hospedeiro: cuida dele e tudo o que tu gastares, eu te pagarei quando voltar. Então é isso. Jesus também pagou por nós, pagou a dívida por nós, pagou devido aos nossos pecados. E esse samaritano seguiu o exemplo de Jesus, ajudou o próximo. É isso que Deus quer, que nós ajudemos uns aos outros, amemos uns aos outros, não de boca, mas de atitude, ação. É isso que eu quero deixar aqui, que depois espero que tenha falado aos vossos corações, espero que vocês tenham entendido, que é Lucas capítulo 10, do verso de 25 a 37. E que o Espírito Santo possa ter falado aos vossos corações, abrir os vossos olhos espirituais. Eu dei um bocadinho de exemplo, né? Quando o hospedeiro e Jesus, né? Porque é isso que Jesus nos ensina. Jesus mesmo nós não mediu, mesmo sabendo que nós não merecíamos, depois de tudo que a gente fez, ainda assim Jesus não desistiu de nós, assim como esse samaritano que era desprezado pelos judeus, é considerado estranho, mas ainda assim ele moveu de íntima compaixão para com o seu próximo, vindo o próximo no chão, mesmo diante disso tudo, ele ainda assim ajudou o próximo. Assim somos nós também, que a verdadeira religião é ajudar o próximo, a visitar os enfermos, os presos, e não ignorar, estamos sensíveis à dor do próximo, ajudar também, dar uma palavra de conforto. É isso. E que Deus fique na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo, e espero que o Espírito Santo tenha falado aos vossos corações, acredito que sim, como também tem falado no meu coração. Fique na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo.